Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos aqui em mais um programa Garagem Marcial, hoje com uma live e uma entrevista especial com os mestres Luciano Sabato do Jiu-Jitsu e Leonardo Sodré do Aikido. Quero agradecer especialmente ao Rodrigo e ao Fábio Camping do programa Conexão Marcial e da Mesa Marcial por ter me proporcionado esse espaço para essa grande entrevista. Espero que gostem. Um grande abraço. Hoje o Mesa Marcial vai ter um quadro especial, uma participação especial aí com o nosso amigo Christian Gabiti, do Garagem Marcial, que inclusive levantou aí algumas questões. Christian, queria agradecer pela iniciativa, pelo contato, pela parceria do Garagem Marcial. Obrigado pela participação. Olá, pessoal. Muito obrigado. Prazer novamente. E contamos aí com a presença do Leonardo Sodré Sensei. Mais uma vez, obrigado pela presença, Sensei, no Mesa Marcial. Uma honra para nós sempre tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço a todos, é um prazer estar aqui com todos vocês. Uma honra. Professor Luciano Sabato, nosso parceiro aqui do Mesa Marcial. Obrigado, Luciano, mais uma vez aí pela parceria, pela presença. Ô, campeão, eu que agradeço, obrigado, Cris, pelo convite. O Cris é um amigo de longa data aí, o Garagem Marcial, a gente já fez muitos projetos juntos. Queria agradecer também o mestre Leonardo Sodré, uma grande referência aí no Aikido. Obrigado mesmo por poder participar dessa mesa. Valeu, galera. Lembrando que o Mesa Marcial é uma parceria entre a Conexão Marcial e a Sabato Jiu-Jitsu, hoje com a colaboração especial do Garagem Marcial. Obrigado mais uma vez. E vamos começar. Eu não posso esquecer do Rodrigo Jarola, do Conexão Marcial. Rodrigo, desculpa o meu lapso aqui. Obrigado mais uma vez aí por tudo. Fábio, obrigado. Christian, obrigado novamente aí pela parceria, tá? Pelo apoio ao nosso projeto. Professor Sabato, mais uma Mesa Marcial juntos. Sensei, novamente é uma honra tê-lo aqui, né? Como a gente havia falado, espero que a gente façamos vários projetos juntos aí. Obrigado. A honra é toda minha. É uma alegria estar com vocês. Legal, então para iniciar, eu vou passar a palavra para o Christian, né, do Garagem Marcial, que gostaria de direcionar aí e fazer algumas perguntas. Christian, a palavra é sua. Obrigado mais uma vez. Maravilha, pessoal. Olá novamente. Estamos aqui em família, né? Já treinamos aí um pouquinho juntos, todo mundo. Eu, né, como aluno, digo assim, da parte do Aikido, do Jiu-Jitsu, acabei desenvolvendo aqui algumas perguntas. Então vamos lá, vamos em ordem aí. Pode ser primeiro o Lu, depois o Léo. O que representa a arte marcial para vocês? Acaba sendo uma pergunta um pouco, às vezes, subjetiva, que pode acabar abrangindo aí muita coisa, mas vamos tentar
fazer uma análise aí um pouquinho resumida, o que representa a arte marcial para vocês, na vida de vocês, e o que vocês gostariam de estar passando para quem é aluno e aprendiz. Cris, obrigado. A arte marcial, para mim, é a minha vida. A arte marcial, para mim, é um caminho de vida, é uma ferramenta que eu uso de desenvolvimento para tudo que eu faço. Então, tudo que eu faço na minha vida, eu jogo para a arte marcial, e tudo que a arte marcial me ensina, eu tento levar para a minha vida. Então, eu acredito que, na verdade, a arte marcial é uma coisa só, né? Dentro e fora do tatame. A partir do momento que você ingressa nesse lindo caminho das artes marciais, você começa a aplicar a arte marcial em tudo que acontece dentro da sua vida, fora e dentro dos tatames. Eu não consigo fazer uma diferenciação nisso, né? Eu acho que é uma coisa só. Eu acredito ser... A gente não consegue separar. O que eu sou no tatame, eu sou na minha vida e vice-versa. O que eu vou me desenvolvendo dentro e fora dele. A arte marcial, basicamente, para mim, é isso. É um caminho de vida. Eu sinto de maneira bem similar ao mestre Luciano. Para mim, arte marcial é um caminho de vida, ao mesmo tempo é a minha vida. Estou nesse processo, nesse caminho há 30 anos e não consigo fazer essa associação do que é arte marcial, do que sou eu e do que é minha vida. E para mim acho que é uma coisa muito significativa, que acho que envolve vários fatores. Tem desde uma parte, às vezes, como hobby, que é aquilo que você ama, no meu caso também é a minha profissão. Tem uma parte completamente científica, porque você vai estudando como se fosse um cientista aquele tema. Tem uma parte artística, porque você visualiza de alguma maneira uma beleza na sua prática. Tem uma parte de atleta, porque a gente está lidando com o físico. Enfim, acho que representa várias coisas na nossa vida, que acho que às vezes quando a gente define, reduz um pouco. No fundo, é como o mestre Luciano falou, é um caminho de vida e ao mesmo tempo é a nossa vida. Legal, maravilha, perfeito. De que forma que a arte marcial pode transformar a vida do praticante? Vamos dizer assim, quando a gente fala, é mais para a pessoa que quer iniciar, né? O leigo, a pessoa que quer começar a prática. Porque quem já está praticando já sente um pouquinho, já entende um pouquinho esses parâmetros. Mas de que forma que a arte marcial pode transformar a vida do praticante? Por que ele deve começar uma arte marcial? E o que ele pode esperar dentro disso? Vamos começar agora pelo Léo Sensei, por favor. Nesse ponto, é bem interessante. Desde me reconhecer por gente, já estava no tatame, eu não sei muito desassociar o que a arte marcial me trouxe ou o que era eu, porque eu cresci dentro do tatame. Eu posso dizer pelos relatos ou por uma certa relação daquilo que eu acredito. Primeiro, eu acho que o principal das artes marciais é você ter uma percepção de que a agressividade é uma presença nas relações humanas, querendo ou não, a gente gostando ou não, existe o conflito, vai estar presente em algum momento. Então, tem um lado da arte marcial que, ao invés dela te responder primeiramente com a força sobre o conflito, ela vai te ensinar toda a parte de etiqueta. Se você souber, de alguma maneira, lidar com uma diplomacia, com uma etiqueta, você vai, de alguma maneira, evitar que aquele conflito, o confronto se torne uma coisa física. Então, acho que essa é a primeira relação interessante com as artes marciais. A outra relação é uma relação que você vai se descobrir através do confronto físico. Você treinando, você às vezes descobre facetas suas que você não fazia ideia. Tem gente que às vezes se sente passivo, mas aí no treino ela descobre que, nossa, tem algo dentro de mim que é agressivo. Tem pessoas que às vezes se acham super agressivas, aí no tatame pega alguém e ele percebe que fica assustado, medroso. Então tem coisas que a gente vai descobrindo. E é difícil, às vezes, dizer para alguém que nunca treinou. Tem uma relação, às vezes, que hoje, por exemplo, as pessoas não se movimentam mais. Então, tem uma relação óbvia também que você vai treinar arte marcial, você vai vai movimentar seu corpo, vai ter uma descoberta de você. Acho que são tantos fatores incríveis que a pessoa que vai começar arte marcial pode encontrar, que, no fundo, o legal é falar, vem treinar, vem experimentar, porque, com certeza, algo você vai tirar da prática. Eu acho que a arte marcial, uma coisa interessante dela, todos esses dispositivos que ele colocou, essas ferramentas de
de autoconhecimento, que a prática vai levando o indivíduo. Então, ele vai aprendendo e se colocando em situações, na verdade, ele vai sendo induzido, né, através do professor, sendo colocado naquelas situações para que ele aprenda a lidar. Mas o que eu acho primordial é que ele está sempre numa situação segura. Então, ele pode vivenciar aquilo, aprender com os acertos e com erros de uma maneira mais segura aqui na vida. Então, ele é colocado em diversas situações que o mantém, muitas vezes, em situações de crise, situações de desconforto, e ele não tem muita escolha. O que ele tem é aquela segurança, mas a gente, através da prática, se você aceitou praticar aquela arte marcial, você vai fazer o que o teu sensei, o que o teu professor te demonstra fazer, né? Então, meio que você é levado a aprender aquilo ali. E eu acho interessante essa descoberta, principalmente quando você é garoto, né? Que você não tem muito conhecimento nem sobre você mesmo, e você vai aprendendo com a arte marcial. Ela vai te mostrando essas diferentes facetas, esses diferentes caminhos, e de uma maneira segura. E aí você vai aplicando no dia a dia, né? Então, eu acho que ela pode ser muito significativa nisso, porque você se desenvolve demais dentro dela, através de vários aspectos, e se você errar, você tem total condição de dizer eu errei, e estando num ambiente onde não vai ocasionar muitos fatores externos, vamos dizer assim, muitas perdas ou muitos danos naquilo. Muitas vezes na vida a situação é diferente. Eu percebi uma coisa muito interessante que você falou. Às vezes, é lógico, o jovem procura muito arte marcial, mas no meu caso, por exemplo, quando eu conheci o jiu-jitsu através de você, já tenho aí uma idade avançada, né? Não avançada, mas digamos assim, já tinha mais aí do que 35 anos. E é interessante o que você falou, porque é sempre uma descoberta nova, né? A gente faz, às vezes, uma autoanálise dentro dessa quebra da zona de conforto, né? E eu sinto que isso você coloca bastante na aula, me tirava muito da zona de conforto. Não, Cris, vamos lá, pode mais um pouco, tenta chegar um pouquinho além. Então, assim, eu sinto que isso era bem interessante, muito gostoso isso no treino, né? Gostoso no sentido, assim, de chegar ao limite mesmo, né? Você está trabalhando ali com a parte da razão, mas, ao mesmo tempo, contrapondo com a parte da emoção também. Ah, não consigo, será que eu posso? Então, acho que isso é interessante, né? Na arte marcial, de transformar e transportar isso para o dia a dia, em qualquer situação, de crise no trabalho, de estresse, qualquer estresse que a gente esteja envolvido, né? Acho que isso, não sei se você concorda comigo. Então, Cris, eu achei muito legal isso que você colocou, porque eu acho que quando a pessoa começa e já tem uma experiência anterior, ou de vida, ou até mesmo na arte marcial, eu acho que tem aspectos positivos e aspectos negativos. Aspectos positivos porque ela já vem com conhecimento anterior, então muitas coisas que a gente vai oferecer ela já conhece, então não vai causar muita surpresa, mas tem um aspecto negativo também, porque ela já vem carregando uma coisa anterior que pode atrapalhar ela nesse novo aspecto. Vamos dar um exemplo, você tem uma prática do karatê e de outras artes marciais. Quando você chega às vezes no jiu-jitsu, o combate pode não ser uma coisa que te traga te coloque tanto em crise, te traga tanta emoção, mas você já vem carregado de posições e de memórias musculares que você vai ter que deixar de lado para aprender o jiu-jitsu. Então, eu acho que é importante o professor individualizar isso e saber o que ele pode trabalhar com diferentes pessoas para que seja significativo para elas, né? Porque, por exemplo, de repente, para o Sensei Sabato tomar um soco no rosto pode ser uma coisa muito significativa, porque eu não estou acostumado a tomar soco no rosto. Agora, eu pego um atleta que é do boxe ou do próprio karatê, se eu mostrasse para ele que o jiu-jitsu teria soco, para ele não ia ser tão significativo, porque ele já está acostumado a tomar soco. Estou querendo dizer nesse aspecto, né, do combate em si. Então, eu acho que eu saber trabalhar outros aspectos e te mostrar. A questão da superação que você falou é que de repente, eu senti que, muitas vezes, dentro do jiu-jitsu era um aspecto que, de repente, lhe faltava. Você acreditar mais em você, Cris, como atleta, vamos dizer assim, como pessoa capacitada a ir um pouco mais além. Porque na parte técnica, você vai muito bem, até porque você tem uma experiência muito grande anterior. Mas eu achava que no aspecto físico, às vezes você
como se fosse uma autossabotagem, você já colocava um padrão ali, puta, eu não vou conseguir isso, eu não tenho preparo para isso, sabe? E você se mostrou super capaz. Até por isso que na nossa avaliação lá a gente tem a parte física também, não é para testar, transformar o cara num atleta, mas é para plantar aquela sementinha que a atividade física e o exercício físico, a forma física pode te ajudar também na sua vida. Perfeito. Sim, se Léo acha mais ou menos a mesma coisa, cada praticante aí, como adaptar, vamos dizer assim, como que você consegue perceber o que cada praticante de forma individual necessita dentro da arte marcial para sair um pouquinho dessa zona de conforto, trabalhar. O que você tem de consideração sobre isso que o Lu falou? Acho bem o que o mestre Sabato falou. O professor ele tem esse dever de olhar cada aluno como um indivíduo único e tentar buscar, né, a necessidade que ele sente que o aluno precisa. É sempre uma tentativa e erro, obviamente, às vezes a gente acaba, né, errando, mas, querendo ou não, é a nossa busca por esse processo. E acho que também tem um detalhe que ele falou que também é fundamental, que é isso, esse aspecto da arte marcial, principalmente hoje, que às vezes para muitos alunos é a única atividade física que ele está fazendo, é aquela arte marcial. Ele passa o dia inteiro sentado e aí vai fazer uma arte marcial. Então, querendo ou não, também a gente tem uma certa responsabilidade na parte física do aluno, né, de tentar fazer com que ele se desenvolva também fisicamente, talvez não diretamente com o nosso treino, porque, por exemplo, no meu caso, eu não sou educador físico, mas mostrar para o aluno que, olha, você também precisa dessa capacidade para poder estar desenvolvendo melhor o seu potencial, não só a sua arte que você está fazendo, mas o seu potencial como ser humano. Como a forma física na prática marcial, ou seja, né, os exercícios, as técnicas, podem forjar também a mente e o espírito do praticante. Ou seja, a arte marcial ela é uma coisa física, né, aparentemente, mas por trás disso há uma análise mental, uma análise espiritual. Falando espiritual não no sentido religioso, né? Não sei se vocês concordam comigo. Como que isso pode estar sendo adequado e se trabalhar de forma junta? Uma coisa leva a outra? Eu acho que, primeiro, já existem hoje uma série de pesquisas mostrando que posturas que você toma fisicamente produzem hormônios que aí você acaba, querendo ou não, tendo reações ou estímulos mentais de acordo com a postura que você leva. Então, por exemplo, você passa o dia inteiro meio encurvado, você vai ter uma produção hormonal que vai ter uma sensação sua mais de tristeza, de abatimento. Se você está sentindo meio mal, só de você ficar ereto, numa postura correta, já produzem hormônios que vão te dar uma percepção de satisfação melhor, de poder. É a mesma coisa, eles falam do caso do sorriso. Só de você colocar um lápis na boca e deixar ela nesse formato, seu corpo já acaba produzindo hormônios que vão te levar a uma certa sensação de bem-estar e alegria. Então, evidentemente que as artes marciais, assim como talvez o yoga, você assume posturas físicas que vão influenciar o seu lado mental e também um lado espiritual. Além disso, além das próprias posturas que você vai ter na prática da arte marcial, você tem as situações. Então, claro que de uma certa maneira é um laboratório, uma ficção que você está fazendo, é um processo simbólico, mas através daquele ritual que você está passando no treino, aquele simbolismo, você vai vivenciar e, querendo ou não, você está vencendo realmente. Se o cara está vindo dar um soco em você, por mais que você saiba que você não está brigando, você sabe que se você não desviar, aquele soco vai te acertar, e às vezes você é acertado e aprende com isso. Então, o lado físico, as situações físicas que você vai impor, também vão extrair relações profundas além da prática física. Então, eu acho que sim, que as artes marciais ela tem essa capacidade, que a prática física dela te leva para um outro estado de consciência e um outro estado de percepção do seu próprio ser. Eu acho que o momento até que a gente vive, muito menos a gente acaba precisando do físico e da arte marcial no aspecto que ela foi inventada, né? Porque o físico e a parte de luta, ela é utilizada totalmente para o combate físico, para alguma situação
mais extrema. Hoje a gente já não tem mais isso. Hoje a gente usa a parte física da arte marcial como um complemento para os nossos treinos e para a gente se sentir melhor no nosso dia a dia. Uma coisa está ligada na outra, foi o que ele mesmo comentou, né? A gente faz uma atividade física, a gente libera hormônios que trazem prazer, que trazem sensações de bem-estar, e isso levam a gente a um aspecto de vida muito melhor, né? Então, ligado a isso e ligado à prática da arte marcial também técnica, leva a gente a se desenvolver muito mais. Então, eu acho que uma coisa é totalmente ligada à outra, mas com outros aspectos, né? Porque se a gente fizesse, vou dar um exemplo, os próprios exercícios só da técnica, propriamente dita, você iria ter um benefício. Só que eu acho que quando você coloca um implemento um pouco maior de movimentos e de técnicas que levam a uma aptidão física maior, você está gerando mais saúde para aquela pessoa. Perfeito. E, Lu, interessante isso que nós estamos falando, e eu estou refletindo aqui também. Hoje a arte marcial, ela mudou totalmente, né? Não é uma coisa mais medieval, os objetivos são outros. Você concorda realmente que o combate, a competição, enfim, o treino do dia a dia é sempre simbólico mesmo, né? Não há mais um objetivo ali de sobreviver ou matar, né? Então, fazendo esse parâmetro, o que você tem a dizer sobre isso? Para quem não conhece arte marcial, por que existe ainda hoje o combate, a competição, dentro de um simbolismo? O que você tem a dizer sobre isso? Acho que é interessante aí. Estava fora do script das perguntas, mas acho que acaba sendo interessante. Começa comigo? Com você, por gentileza. Vamos lá. Então, eu acho que, na verdade, hoje é totalmente uma coisa simbólica, né? São, na verdade, ferramentas de desenvolvimento para a gente aprender a relaxar, para a gente aprender a escutar o outro, para a gente aprender a compartilhar situações, como no caso do jiu-jitsu, que é um dos significados do próprio jiu-jitsu, que é ceder para vencer. Muitas vezes na vida a gente tem que ceder a certas situações para conseguir resolvê-las depois. A gente não pode impor sempre as nossas vontades. E eu acho que o combate leva a gente a esse extremo. Então, quando eu estou lutando com o adversário de maneira simbólica, claro, eu não consigo colocar todas as minhas vontades no momento que eu quero. E muitas vezes, se eu quiser impor aquilo ali, muitas vezes aquilo ali dá errado, porque eu acabo sofrendo as consequências daquilo, né? Então, eu acho que na verdade, sempre uma forma de simbolismo para a gente aplicar na nossa vida, né, Cris? Porque quando a gente vai lutar realmente, hoje em dia, a probabilidade de acontecer isso não cai. A gente fala no aspecto de defesa pessoal. Defesa pessoal do quê? As pessoas hoje andam armadas, a gente tem um sistema de segurança que nos ajuda, policiais, guardas, enfim. A gente dificilmente vai ter que usar isso. A gente consegue usar as ferramentas, né, de enxergar uma situação antes que ela aconteça e conseguir sair daquilo. Mas fisicamente a gente aplicar a técnica, pode acontecer. Eu espero que nunca aconteça comigo, mas é muito pequena a probabilidade. Você vê quantas vezes eu usei isso na rua? Dá para contar nos dedos de uma mão. Se eu usei umas 3, 4 vezes, foi muito, mas eu estava preparado. Pode ser que se numa vez eu não estiver preparado, pode ser que ocasione uma coisa muito ruim, né? Então é melhor, como a gente diz aquele ditado, né? Melhor eu saber e não precisar usar do que eu precisar usar e não saber, né? E às vezes é o que você falou, eu tenho 44 anos, nunca precisei usar arte marcial, já competi, já quebrei perna, já me lasquei fisicamente, mas eu nunca, na vida real, nunca precisei usar arte marcial, né? E é interessante isso que você falou, porque às vezes a própria técnica, ela te gera uma percepção de uma situação e você sai antes, né? Isso já faz parte aí do treino, né? Digamos assim, se antecipar. Faz parte do que a gente ensina e pratica, né? Isso. Christian, eu achei interessante você colocou que é a parte da antecipação nas artes marciais, né? E seria legal de trabalhar esse ponto, né? Como que enxerga isso, né? Como que antecipa a situação, antecipa expandindo, antecipa um movimento, né? Antecipa uma intenção. Como é que é isso para vocês? Manter um estado de alerta, mas não manter um estado de estresse, né? Porque como manter esse estado de alerta, né? Se o Léo, se você puder comentar um pouquinho.
O primeiro, se puder falar ainda, ficar ainda na questão anterior, né, do simbolismo, eu acho que, na verdade, as artes marciais sempre foram, no sentido, elas como estrutura, como caminho, como um processo sistemático de prática, elas sempre foram simbólicas. Porque pega, por exemplo, no caso das artes marciais japonesas, que é o caso tanto do Aikido, quanto, de certa maneira, apesar do jiu-jitsu brasileiro ter se desenvolvido aqui no Brasil como sistema, ele vem de raízes do próprio Japão. E essas artes marciais já chegaram depois, já foram desenvolvidas em períodos de paz, em períodos que o Japão não se tinham mais tantos combates e conflitos. Claro que era um período mais violento do que a gente tem agora. E nesse período de paz, todas essas escolas foram desenvolvidas justamente para isso, pensando que, olha, por mais que essas técnicas às vezes não sejam mais tão necessárias aplicar fisicamente, existe um processo simbólico do qual elas vão ser úteis e essenciais no nosso dia a dia. Então, eu acho que é o que o mestre Luciano falou, a prática que a gente está fazendo, ela é simbólica e serve para N coisas, não somente para o confronto físico, que é provavelmente aquilo que você menos vai encontrar no dia a dia. Falando nesse aspecto, né, da antecipação, eu volto a dizer que tem um ditado bem clássico, que é quando acaba-se a diplomacia, entram os generais. Então, o primeiro fator em qualquer situação de conflito é a diplomacia, o respeito. Se você, dentro das artes marciais, qualquer arte marcial que você vai fazer, você vai entrar no dojo, na academia, na escola, a relação da etiqueta, do respeito é fundamental. É, com certeza, o que todo mundo vai aprender primeiro na arte marcial. E aí você aprende com isso a ler comportamentos ou agressivos ou que vão quebrando essa linha do respeito. Quando você consegue lidar isso no dia a dia e perceber, né, que o seu amigo, colega ou o terceiro que você não conhece já não está, ou seja, ele já não está mais entrando com os diplomatas dele na conversa, você já consegue antever o conflito, né? Isso num estado que é o que acontece mais no nosso dia a dia, que são confrontos que a gente tem com pessoas que a gente tem contato, porque se você perguntar para qualquer policial, você vai descobrir que o dia a dia dele não é prender ladrão. O dia a dia dele é lidar com conflito com o vizinho, conflito de família, sabe, conflito entre moradores do mesmo prédio. Ele não fica correndo o dia todo atrás de bandido como a gente imagina. E se você for perceber, a maioria dos nossos entraves, nossos confrontos são com pessoas conhecidas, não são com pessoas que a gente desconhece. Então, se você já manter o respeito e a educação, você já antevê qualquer possibilidade maior de um confronto físico. E aí entra um terceiro ponto, que é quando você lida com o inesperado, que é você se manter alerta para um estado inesperado. E aí, nesse ponto, é um processo de qualquer pessoa que pratica uma arte marcial, não é uma coisa de você ficar num estado de alerta profundo, de você nunca descansar. Mas é uma coisa que qualquer pessoa que já tem arte marcial, você sabe disso. Eu vou contar uma história que são eu indo para as festas com meus amigos. Meus amigos falam assim, pô, que legal, a gente está com o Léo, então se tiver qualquer problema hoje, o Léo resolve. E eu falava que não. A diferença entre eu e eles é que se eu apanhar ou se eu for roubado, se porventura qualquer coisa ruim vai acontecer comigo, eu vou encostar minha cabeça no travesseiro e vou dormir. Meu ego não vai ser abalado. Porque eu estou acostumado dia a dia no tatame a ser amassado, que para mim isso é natural. Isso não vai abalar. Se eu tomar um soco na cara, isso não vai abalar minha masculinidade, meu ser. Mas pessoas que nunca estão acostumadas em ser amassadas, em estar em situações adversas, quando elas acontecem, mesmo que elas não consigam resolver de maneira positiva, se aquilo porventura vier de uma maneira, né, ela é assaltada ou ela é ofendida, ela vai carregar aquilo para o resto da vida dela como se isso fosse o fim do mundo. E a gente que pratica arte marcial, a gente sabe que, bati, dei 3 tapinhas agora, amanhã o jogo continua, entendeu? Então, né, claro que às vezes você vai ser cortado ao meio, mas todo mundo conhece as parábolas marciais que o cara tá nisso, ele já não tá mais ligado naquele aspecto, tipo, se eu for cortado ao meio, minha vida vai ser indigna. É tranquilo, você vai apanhar e vida que segue. Eu não sei se você me dá liberdade, eu queria uma pergunta para o Leonardo, eu vi ele aqui falando, e é uma coisa que eu sinto, por um lado, não de uma maneira tão positiva na arte marcial da qual eu pratico, e o Léo, na qual ele é especialista, ele vai poder me dizer,
que é uma coisa que eu bati um pouco de frente com o jiu-jitsu, desde que a transmissão da família Gracie, vamos dizer assim, que foi a pioneira, né? A gente sabe que houve outras práticas, mas foram eles que desenvolveram mesmo o sistema Brazilian Jiu-Jitsu, né? Desde o início era se testado a eficácia do jiu-jitsu em combates. Então eles iam à rua, desafiavam outras artes marciais, ou mesmo no próprio dojo, para se mostrar qual que era melhor ou pior, como se isso mostrasse que o jiu-jitsu é melhor, ou que o karatê é pior, ou vice-versa. Quando isso se acabou, a gente continuou com o jiu-jitsu mais voltado para a competição, onde fica muito baseado se você é bom ou ruim, se você é um atleta. Então, a própria transmissão é voltada para a luta. Quando a gente se tem uma arte marcial como o Leonardo citou mesmo, que desde da época do Japão, que muitas artes marciais vieram da Índia, Japão, já não foi em tempo de guerra, então o aspecto principal não era a guerra, no meu entender fica um pouco incoerente quando a gente leva para um tatame e começa a ensinar o aluno só a parte da luta, só a parte do combate. Porque tem alguns alunos que entendem o combate não como sendo simbólico. Ele acha que aquilo que ele faz lá num campeonato de jiu-jitsu ou até num evento de MMA é uma luta real. E mal sabe ele que real é quando você vai matar ou morrer. Tem nada de real ali. Se você desmaiar, a luta acaba. Se você tomar um knockdown, um nocaute, a luta acaba. Então eu queria perguntar para o Leonardo se ele concorda ou não que aquelas artes marciais que não têm a competição, elas conseguem de alguma forma trabalhar de uma maneira, eu não vou dizer melhor, mas eu acho que eles conseguem não ter esse outro lado que às vezes atrapalha, entende, Cris, na transmissão. Eu acho que às vezes é um lado negativo, porque tudo fica baseado na parte de competição. Até a parte de aula, a parte pedagógica da aula, é levada o tipo de treino, né? É levado ao cara ser um competidor. Eu acho que é a mesma. Acho que qualquer pessoa que se dedica à sua prática, ao seu sistema, ele tem que enxergar, como você fez, mestre Luciano, que é essa relação do positivo e negativo do seu sistema, da sua prática, né? Eu acho que sim, tem um aspecto muito positivo nas artes marciais que não são competitivas, que ela às vezes não fica presa dentro de um processo de racionalização, de quantificação do que você tem que fazer, de pontos, de ganho, ou de quantificação de quem que é o melhor e quem que é o pior. Né? E você fica, de uma certa maneira, mais aberto a possibilidades. Porém, também tem um lado negativo nas artes marciais, no caso, eu posso falar especialmente a minha do Aikido, que no não aspecto competitivo, é que, querendo ou não, a gente acaba sendo um solo fértil para covardes, entendeu? Então, por exemplo, você pegando no caso do Aikido, tem muito cara que ele se sente dentro do Aikido com meios de não precisar ser testado, não precisar ser exposto tão constantemente às zonas de desconforto. E aí ele vai ficando ali quase como se fosse uma sujeira, e aquela sujeira vai se acumulando e no final, às vezes, parece que a sujeira é maior do que o lado limpo. Então tem um lado interessante das artes marciais, no caso do Aikido, de não ter competição, mas também tem um lado perigoso que às vezes vira um solo fértil para covardes, que é uma coisa que infelizmente acontece bastante. Mas eu acho que, indo um pouco assim, até para quem está assistindo a gente, que é falar sobre, no caso, por exemplo, das artes marciais, como você mesmo citou, que muitas fazem esse traço de origem com a Índia. A primeira assim, né? Quando a gente pensa nos combates e duelos, mesmo um combate e duelo, tipo, vamos testar aqui no MMA, vamos testar na arte marcial, mano a mano, ver quem que é o melhor ou o pior, é lembrar que nenhuma arte marcial, né? E nenhum confronto real humano foi feito sem armas. Então, se você pegar na história da humanidade, inclusive os arqueólogos vão fazer isso, você só acha conglomerado humano sempre que tem arma por perto. Né? Aonde tinha ossada da espécie do Homo, sempre tinha
uma lança por perto. A gente não caça com mão nuas. Se soltar você sozinho na selva, você vai morrer. Você imediatamente vai ter que pegar um pau, uma bengala para tornar como arma. Então, achar que você faz uma prática, sabe, vamos definir no mano a mano, eu versus o Mike Tyson, isso não tem o menor sentido, porque não precisa falar, já inventaram a pólvora. Não, sempre teve a lança, sempre teve uma arma. Eu não vou brigar com ninguém desarmado, isso é uma mega bobagem. O ritual que você está fazendo do confronto desarmado é um ritual simbólico, sempre foi simbólico. E para citar isso, é o ritual que conta no Mahabharata, né? Na filosofia indiana, que todo mundo conhece como Bhagavad Gita, que é Arjuna indo para a guerra e Krishna falando para ele que Arjuna vai lutar contra a família dele, ou seja, ele vai lutar contra ele mesmo, porque a família é uma extensão de nós. E ele fala, não tem sentido essa guerra, eu vou lutar. E ele joga o arco e flecha dele no chão, e Krishna fala, não, pega esse arco e flecha e vou te explicar por que o conflito é necessário, que o conflito é uma forma de você se descobrir, é uma forma de você encontrar a si mesmo. Então, ou seja, nos textos mais antigos do mundo, a gente relata o confronto físico como algo necessário para você se encontrar. Então, sim, as artes marciais têm uma relação efetiva ligada ao combate, mas elas sempre têm que se lembrar que o combate real é sempre armado, nunca desarmado, e que aquilo que ela está fazendo é efeito simbólico para ela encontrar com ela mesma, não para ela destruir o outro, né? Excelente. Se eu puder fazer complementar um pouquinho, na verdade, como eu treinei as duas artes, falando uma visão como aluno, né, como aprendiz, nenhuma das duas artes eu sou muito evoluído, sou faixa ainda bem inferior. Mas o que eu vejo de interessante é a competição, apesar de ela ser simbólica, eu acho interessante porque ela sempre traz uma autoanálise, né? O que eu falei, o que eu posso melhorar. Então, assim, não pela luta em si ou pela arte marcial como defesa ou qualquer coisa assim, mas no sentido de o que eu posso fazer para melhorar. Então, eu acho que nesse sentido a competição é muito boa, apesar de ser simbólica, né? Porque o Lu, não sei se as aulas continuam assim, mas eu me lembro muito bem que você dava metade da aula ênfase na parte técnica para competição e a outra metade você dava mais uma de defesa pessoal. Então você saía um pouco fora daquele ciclo, né? Porque a competição ela também gera alguns vícios, né? Na verdade, né? Ela é simbólica também a competição. Você não está usando armas, você tem coisas ali que você acaba sendo penalizado. Então ela é simbólica de qualquer jeito. Então da forma positiva que eu vejo é que ela gera uma autoanálise, né? Você aprende a ganhar, você aprende a perder, e quando você aprende, você perde, você quer saber o que você pecou para melhorar, né? Então, eu acho que isso é interessante. O Aikido, apesar de ele não ter a competição, tem alguns estilos aí, o Léo pode falar melhor, que tem competição, porque foram alunos internos do fundador que vieram de outras artes marciais, tipo o Judô, e acabaram fundando estilos de Aikido, que não são, vamos dizer assim, o Aikido oficial, mas que tem competição. Então, assim, eu acho que a competição tem um lado positivo e um lado negativo, é simbólica de qualquer forma, né? E eu gostava muito, é muito interessante a aula que o Lu passava para a gente, porque tinha esses dois lados, né? O lado da competição e também o lado da defesa pessoal, que acabava trazendo uma análise um pouco mais abrangente, né? Vamos dizer assim. Mas eu acho que isso daí, Cris, foi natural pela minha experiência anterior, né? Porque eu vim de uma arte marcial que não tinha competição, onde eu tinha um outro aspecto de me testar de outras maneiras. Veio o jiu-jitsu, no qual desde que eu ingressei eu resolvi competir, mas foi sempre numa intenção de me testar. E a partir do momento que eu me senti bem resolvido com aquilo, eu falei, para mim também já deu. Eu acho que é isso. Qualquer coisa tem os dois lados da moeda, tem um lado positivo e um lado negativo. Então, eu não gosto muito do universo, às vezes, do Aikido, que muita gente se enxerga meio, a gente não tem competição, e de uma maneira como se isso fosse superior ao que tem competição. Eu não concordo nem um pouco. Acho que a competição traz muitas coisas positivas para a arte, e o lado não competitivo também traz muitas coisas negativas para a arte. Acho que a escolha não tem que ser em relação o problema não está em ter competição, não. É verdade. É uma relação de escolha e você saber que aquele método
tem coisas positivas e coisas não positivas. E não tem, sabe, assim, nossa, então a gente é melhor porque não tem competição ou a gente é melhor porque tem competição. Na realidade, tem os dois lados. Fala, mestre. Não, então, na verdade, quando eu fiz essa pergunta a você, foi relacionado que eu acho que alguns professores, na verdade, na parte do jiu-jitsu, como você falou, eu acho que o aspecto competição pode ser e é muito importante, mas o cara, como o Cris mesmo colocou, o plano de aula dele, como a aula dele é desenvolvida, a arte marcial, o jiu-jitsu, é colocada só para um aspecto de competição. Não, nesse ponto eu acho que que para mim não cabe muito dizer pro tô fazendo uma afirmação. É que eu acho que é isso que nesse ponto eu concordo com você, assim, não cabe a mim dizer, mas eu conheço, assim, eu vivo no meio marcial e tenho muitos, inclusive alunos que são professores de jiu-jitsu que relatam isso, que às vezes vira uma coisa só de regra, só competição. Nesse ponto, eu acho que o professor acaba entrando no equívoco, e tem um equívoco que qualquer arte marcial tem, né? Ou seja, eu imagino que você sinta isso no jiu-jitsu, porque você já chegou num patamar, né, de muitos anos. A mesma coisa o Fábio e o Rodrigo no caso do Wing Chun, e o meu caso no Aikido, que você vai praticando aquilo ali e você, querendo ou não, vai entrando mais numa... né, a adversidade dentro daquele sistema, para você já é um processo confortável. Então, o pior dos cenários naquela arte para você é uma coisa confortável. E se você não ficar atento, você cai numa auto-mentira ali. Porque você acha que você é capaz de fazer algo que, na realidade, nem sempre é. Então, tem um processo, às vezes, que... imagino que, no caso, quem acaba competindo tem isso, que ele vai competindo e vai se falar, então eu sou o rei da cocada preta, e aí um dia encontra alguém com uma criança com uma arma e pimba, entendeu? É isso. Bem-vindo à realidade. E não é assim, né? Tem duas histórias que são engraçadas. Uma que eu testemunhei fisicamente e outra que qualquer pessoa que está assistindo a gente pode procurar depois na internet. A primeira é com a minha cachorra. Eu levava ela para o parque e ela corria no parque, e acho que ela vira-lata, mas tem alguma mistura de galgo, alguma coisa assim. E ela corria e passava todo mundo. Qualquer cachorro que vinha, ela passava. E um dia no parque ela encontrou um galgo mesmo, aqueles cachorros de corrida. E na hora que o cachorro passou ela na corrida, ela simplesmente travou. Ela fez a reação que a gente vê nas artes marciais quando é o iniciante, faixa branquinha, que ele se passa e ele trava, ele não consegue fazer nada. E aí, às vezes, você é um faixa preta, treina há muitos anos e treina de acordo com uma estrutura, nem às vezes só regra, mas numa estrutura de resposta sempre programada, porque, querendo ou não, todas as nossas estruturas são respostas programadas, até para a gente poder estudar, e aí ele vê uma realidade e trava. Então, tem que estar sempre alerta com isso. E o segundo é aquele vídeo que você pode procurar na internet, um bando de soldados, todo mundo sai correndo e o macaco fala, eu sou campeão. Por que isso? Qualquer otário com uma arma na mão, a vantagem que ele tem é absurda. Então, às vezes, você tem outros aspectos das artes marciais que são mais importantes do que você ganhar do outro, né? É verdade. Ô, Léo, eu estava complementando, eu acho que caiu minha conexão, que eu estava falando da questão do momento atual, né? Caiu. Da pandemia, que eu venho aprendendo muito. Eu acho que até uma falha do Luciano como professor, porque eu acho que eu deveria ter passado mais para os meus alunos também, e vou começar a fazer isso de agora em diante. Um outro aspecto que a gente também pode treinar, que não é só o aspecto físico, que a gente pode treinar assistindo alguma coisa interessante, pode se treinar lendo, um bate-papo como a gente está fazendo aqui, é um baita combate simbólico, é um baita treinamento aqui, e as pessoas ficam voltadas muito no físico. Então, eu não estou fisicamente treinando. Cara, faz o que dá na sua casa e se prepara em outros aspectos. Se prepara melhor, porque o que a gente vem conversando aqui? Que cada vez o físico, como uma arte marcial, vai se usar cada vez menos. É um simbolismo. A gente está usando a nossa cabeça. Quando o Rodrigo falou de antecipar uma situação antes que ela aconteça, claro que é o aspecto físico também, mas se a gente não tiver
a questão do raciocínio lógico ali para agir, emocional, etc., a gente não vai achar o momento certo de agir. Então a gente É a fica partir muito do voltado no físico, né, Sabato? É a partir do físico que a gente alcança aí as outras camadas, né? A gente usa o nosso corpo como um ponto inicial para se aprofundar na prática, para atingir outras camadas, né? E a gente se expressar de uma maneira que teve um start, né, no físico, que vai pegar seu emocional, que vai pegar seu mental. E a importância do símbolo, desculpa até cortar, é que eu me empolguei aqui com o assunto. Não, é excelente, por favor. A questão do poder do símbolo, do combate simbólico que cada arte marcial desenvolveu aí o seu sistema, né? E esse combate simbólico você carrega para qualquer lugar, né? A quarentena está ajudando a gente perceber exatamente essa extrapolação. Eu acho que a gente pode explorar isso de uma maneira melhor. Né? Então, quando eu vejo os treinos online, as pessoas se reinventando, tentando colocar isso no seu dia a dia, como deveria ser desde o início na minha cabeça, né? É muito legal, né? Ver esse lado. Fábio. O símbolo você leva para qualquer lado. E o que é funcionar? A arte marcial funciona? Funciona. Em que contexto você está falando? Numa reunião, quando a gente está aqui reunindo nós aqui agora, a gente está num combate simbólico, obviamente num grau de letalidade nenhuma, né? Porque está todo mundo aqui debatendo um tema, etc. Mas existiu aí uma preocupação de organizar que pergunta vai ser feita, tudo isso para antecipar esse momento, né? Então, o evento aqui não começou agora, né? Começou umas horas, um dia antes, 2, para estar acontecendo algo aqui legal, produtivo, que depois a gente vai ver o feedback num outro momento. Então, desculpa interromper, só queria complementar o raciocínio. Eu não sei se eu posso colocar até uma pergunta para você também. Não sei, Cris, como é que está o formato, se eu posso sair um pouco do formato, que eu também me empolguei. Não, deve, à vontade. Não, fiquei com vontade de perguntar uma coisa para o Fábio. O Fábio tem a atividade dele, ele é um coaching, ele é um advogado, e numa situação regular, uma situação, vamos dizer, entre aspas, normal, ele estaria com um pouco menos de tempo disponível para o que a gente está fazendo, que é as lives, a mesa marcial, etc. A gente não está conseguindo trabalhar muito a parte física da luta, etc. Mas, Fábio, você não acha que você está praticando muitas vezes muito mais a arte marcial que você praticava antes, ou você consegue, como o Leonardo colocou até no aspecto de defesa pessoal, tá sempre atento e a arte marcial está sempre em você em qualquer situação? Obrigado pela pergunta. Eu, como vocês, né, colocaram no início, eu não vejo distinção também da questão da arte marcial, o que ela traz para mim. Eu acho que eu me expresso a partir, né, de todo esse processo que eu venho também vivenciando quase 30 anos também. Então, eu não vejo diferença. Eu acho que eu procuro me melhorar a cada dia, a cada situação. Eu vejo cada situação com esse simbolismo, né, de estar não noiado, né, de falar, pô, fico super preocupado em me defender, esse alerta que o próprio Sensei Sodré comentou, mas a ideia é justamente me expressar de uma maneira legítima, de entender o fluxo, de entender o que a situação está me oferecendo para eu tirar melhor proveito. Né? Então, acho que isso, eu estou usando arte marcial, estou usando Kung Fu, estou usando Wing Chun, eu acho que nem tem nome. Né? São princípios, eu acho que atinge todas as modalidades, e eu acho que esse é o espírito maior aí que a gente tem, né, de estar explorando isso e melhorar a partir disso, a partir do corpo, e não importa o sistema. Eu estou com você, Sabato, no jiu-jitsu. É óbvio que é uma experiência nova para mim, eu estou tentando ainda entender como que eu posso me expressar para encontrar a minha arte, a minha expressão dentro do jiu-jitsu, dentro desse contexto. Pratiquei Aikido, né? Também foi a arte que me iniciou aí nas artes marciais. Era também mas sempre foi não importa, né? Não quero me estender muito, mas a ideia eu sempre busquei me melhorar, né? E nunca fui um lutador, né, de MMA,
eu sempre vi a arte marcial como um estilo de vida, um processo de autoconhecimento, um processo de desenvolvimento humano, não desenvolvimento pessoal, né? A gente começa com o pessoal, mas a ideia é expandir isso para o humano, que aí envolve outras pessoas, as situações mesmo, né, que a gente enfrenta, as pequenas guerras que a gente enfrenta todo dia, que muitas vezes passa batido. E eu acho que agora, o momento da quarentena é um bom momento para a gente prestar atenção nesses pequenos conflitos que existem, né, com nós mesmos, com o nosso cônjuge, com filhos. Isso está borbulhando e é uma boa época para a gente prestar atenção nisso. E isso, para mim, é fazer a arte marcial funcionar. Ela está funcionando, ela está inserida aí no contexto. Estamos treinando. Né? Estamos treinando, o tempo todo estamos treinando, né? É 24 horas treinando, né? Então, para mim, acho que é mais ou menos isso. Desculpa se eu me alonguei. Não, era isso que eu queria saber. Muito obrigado. Eu queria aproveitar aqui o que o Fábio falou um pouquinho. É interessante que hoje e há muito tempo você se dedica ao Wing Chun, né? E eu acho que todas as artes marciais elas têm aí algum parâmetro semelhante. Você também foi praticante do Aikido, né, Fábio? E uma coisa que eu sentia como uma frustração, voltando um pouquinho sobre competição, tentando ver a competição de um lado que ela pode gerar uma expressão sobre si mesmo, uma liberdade, né? Vamos dizer assim, dentro da competição você tem ali a possibilidade, né, criativa de buscar alguma solução para estar vencendo a si mesmo, estar vencendo o adversário dentro daquele jogo. E falando especialmente com o Fábio e com o Léo Sensei, que praticam, o Léo praticando o Aikido, o Fábio também praticou, vocês sentiam um pouquinho, isso veio, pessoal meu, como não tem competição no Aikido, passava aquela frustração um pouco de não conseguir se expressar totalmente, ter aquela liberdade. Eu acabei encontrando, só fazendo o resumo final, no Aikido do Léo Sensei, um pouquinho essa liberdade dentro de uma prática que chama o Handori, né? E é um Handori um pouquinho diferente se existe um padrão do que a gente vê hoje no Aikido, né? Então, a gente fala que não existe a competição, mas dentro do Handori seria um pouco uma expressão de um tipo de uma competição onde você pode, uma maior liberdade, né, desenvolver aí soluções. O que vocês têm para dizer, Fábio, você que foi praticante, faixa preta do Aikido, e o Léo que oferece aí um Handori que dá uma possibilidade um pouquinho mais de liberdade para poder estar se autoexpressando e buscar algumas soluções, né? O que vocês têm a dizer sobre isso? O jiu-jitsu não, porque o jiu-jitsu já tem a competição, então talvez dentro da competição consegue se expressar um pouco mais fácil. Mas dentro do Aikido, em particular, o que vocês acham? Por gentileza, se o Léo puder falar primeiro e o Fábio, na sequência, complementar. Eu acho que é o que eu falei antes, né? Eu acho que todo sistema ele tem um processo naturalmente positivo e um resto, não vou dizer nem que é um negativo, é aquilo que sobra. Não tem sistema, seja nosso sistema, por exemplo, respiratório, ele necessita do oxigênio para poder funcionar e vai eliminar o gás carbônico. Nosso sistema digestivo ele recebe alimento e vai ter o excremento, né? Então, qualquer sistema que você fala, você tem uma produção de um resto. E o resto não é que ele tem que ser jogado fora, ele tem que ser reutilizado para fertilizar o próprio sistema, para gerar vida no próprio sistema. Então, no caso do Aikido, eu sempre tive essa percepção de que tem uma coisa muito interessante da não competição, mas ela produz um resto, e esse resto é a presença de diversos covardes. Eu não me canso de ouvir no Aikido as pessoas às vezes falarem para os outros, tipo, Aikido é muito bom, porque Aikido não tem competição, então você sempre ganha. Mas como você sempre ganha se não tem competição? Se não tem competição, não tem nem ganhador nem perdedor. A ideia do Aikido é que você não se vê numa relação de eu estou competindo ou não com o outro, é uma relação de cooperação. No caso, uma cooperação que eu vou tentar arrancar sua cabeça e você vai tentar se virar, e esse ato de tentar arrancar sua cabeça é um ato cooperativo, é para te tornar melhor, e você aceita isso e fala, legal, vamos cumprimentar e vamos ver. E as pessoas pensavam assim, não, né? Não,
Você não vai tentar arrancar minha cabeça, você vai tentar fazer uma queda bonita para que eu possa me parecer ainda melhor. Isso aí é um erro, porque daí você está não refertilizando o sistema, você está jogando o resto embaixo do tapete. E com a minha prática eu fui encontrando esse randori, que é uma coisa muito presente no Aikido, que é muito similar ao que o mestre Luciano pode falar do rola do jiu-jitsu. É uma coisa mais livre. Ó. Agora vamos ver, vamos partir para uma real. Vamos tentar, né, ver como funciona. E o fato de você se dar bem no rola não quer dizer que você seja melhor ou pior aluno, entendeu? O fato é só que, tipo, naquela situação você se mantém melhor. Assim como o fato de um aluno conseguir reproduzir bem o que o mestre está fazendo, não quer dizer que ele é melhor ou pior do que o cara, porque tem aluno, por exemplo, que você vai passar uma posição e ele não consegue nunca repetir, mas aí no rola o cara consegue lá, sei lá, de maneira bruta ou não, ele se virar. Então, existem vários fatores e você tem que transmitir a aula apresentando para o aluno em aspectos. E aí, óbvio, que vai ter uma coisa que ele é melhor e uma coisa que ele é pior. No caso do randori, do que eu faço no Aikido, é dar uma liberdade um pouco mais caótica para o aluno, para ele se ver exposto. Mas o ideal do randori não é ele só ter o processo criativo. É ele ver que a arte marcial tem um limite. E ele saber que, ó, você nunca vai ser o rei da cocada preta. Você é humano, você é limítrofe. Então, por exemplo, se eu pegar um aluno que ele consegue se dar bem, o cara pesa 100 e poucos quilos, aí ele está lutando com todo mundo na academia, está dando bem, eu vou botar 3 caras para derrubar ele. Falar, agora o randori contigo é 3 contra 1. Ah, se ele está se dando bem 3 contra 1, eu vou pegar o cara e botar um cara com espada e falar, pronto, agora se vira que você vai levar espadada na cabeça. Aí ele vai falar, puxa, eu não consigo. Eu falo, bom, parabéns, você tem limite e aprende que você nunca vai ser o rei da cocada preta. Essa é a ideia do randori, é lidar com o lado mais real. Você é humano e você é falho e você vai morrer. E a partir disso é fabuloso, essa descoberta que a gente é humano, é incrível. Você fala, bom, já que eu não sou perfeito, vou ter que lidar com a realidade. A ideia é essa, entendeu? Eu estou de acordo, eu acho que eu estou na mesma linha do que o Sensei Soder colocou. Eu não tenho a experiência do Sensei dentro do Aikido. Eu vivenciei lá 10 anos até pegar o primeiro grau, né, da faixa preta. Tive experiência com o randori, fazia treinos fortes com um grupo, né, um grupo mais antigo na época, né, que eu treinava. Tinha um grupo lá que a gente saía, fazia os treinos paralelos, gostava de treinar forte, né, isso como aluno. Mas eu gosto da abordagem, né, de vendo como um processo de desenvolvimento da pessoa, né? Então, eu vejo como o Sensei está colocando, né? Você vai colocando as facetas que aquele sistema tem, vai graduando aquilo, né, para o aluno ter uma vivência rica, ter experiência emocional que pode ser gradual, né, e vai jogando esse sistema de acordo com a necessidade do que o professor está sentindo para que aquela pessoa se desenvolva, né? Então, é sempre colocando a pessoa numa zona nova, né? Ter um pouquinho de desconforto. Eu sinto isso quando eu faço Gil com o Luciano, muitas vezes ele me coloca com um parceiro mais duro, um cara mais rápido, né? E ele está me observando para ver como que eu estou me comportando, se eu estou congelado, se eu estou fazendo força demais, sendo bruto, sendo estúpido, né? Então, eu acho que cabe aí ao mestre da arte colocar isso, né, de uma forma, né, sempre olhando individualmente para cada praticante, para que a experiência dele seja única. Então, eu valorizo muito isso, eu gosto de dar esse encaminhamento, vamos dizer assim, né, esses sinais, né, porque resposta é difícil a gente dar, né? A gente encaminha, a gente indica, a gente sugere. Então, eu vejo por aí. Eu posso, Isso aí, maravilha. Posso fazer uma pergunta, Christian, que é indo nesse aspecto também, né? Porque posso fazer para o mestre Luciano? Claro, por favor. Até indo nesse aspecto, que às vezes, como eu falo no caso do Aikido, que já me mandaram uma vez pela internet, quando eu falei isso numa live, que a pessoa, não, você dizer que só tem covarde, que é um solo fértil para covardes, eu não estou dizendo que só tem covarde, mas que é um solo fértil no caso do Aikido. E o pessoal falou assim, não, em todas as artes tem isso. Eu falei, evidente, mas como eu estou nesse universo do Aikido, eu acabo sabendo mais do meu mundo do que do outro. Então, e eu queria saber um pouco do mestre Luciano, que é uma visão que
olhando de fora, acho que pode ser que ele me explique melhor, que às vezes as pessoas têm essa imagem do caso do jiu-jitsu, que é do competidor. Seria o sucesso, o cara que é bom é o cara que competiu e ganhou. E eu queria saber, inclusive porque ele já citou aqui, ou seja, que ele competiu uma hora, ele falou, olha, legal, já tive essa experiência, isso não é para mim, como é que é isso que ele vê de como as pessoas enxergam, né? Não só os de fora do jiu-jitsu, mas inclusive muita gente do jiu-jitsu enxerga como se o Bam 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 é o cara que é o número 1 da competição, e como ele tem experiência de outras artes, como ele vê a própria competição no que representa no que deveria representar e no que representa para ele, né? Obrigado, Léo. Então, eu vejo, como você falou, eu vejo o lado positivo e negativo da competição, mas a gente pode observar, e no jiu-jitsu principalmente, que é a arte que eu venho hoje como professor trabalhando, é um número muito pequeno de atletas, perto do que se imagina. A gente tem um número muito, muito pequeno de pessoas que competem. Você pode colocar aí numa academia, não sei se chega a 2%. Não é só a minha academia, não. Até grandes academias que parece que só tem competidores. Na verdade, não é, porque elas são muito grandes. Então, 2% de 5 mil alunos, 1.000 alunos, enfim, de filiais, etc. Parece que é uma quantidade muito grande. Então, isso é um aspecto que eu acho negativo, porque a maioria, na verdade, não compete, mas ela é levada a participar de todos os processos que levam à competição. O meu professor tentar tirar o maior proveito dessa situação, dessa estrutura. Então, por exemplo, eu trabalho uma estrutura um pouco diferente no meu jiu-jitsu de outros, trazendo, é claro, não perdendo a essência do que é arte, do que é o jiu-jitsu, mas dentro do que eu tenho de experiência, colocando por meus alunos essas diferentes vivências, que foi o que o Cris colocou. Então, eles aprendem defesa pessoal. A gente não trabalha tanto a parte física, mas eu explico a importância e recomendo que eles pratiquem fora uma atividade física mesmo, de agrado deles, uma musculação, alguma coisa do tipo. E no combate, fora a defesa pessoal, eu também vou mostrando esses aspectos do combate simbólico, para eles entenderem. Por exemplo, o Sensei Fábio falou aqui, quando eu estou treinando, eu começo a enxergar se o cara é muito rápido, se eu estou sendo grosseiro, como é que eu estou trabalhando isso, como é que estou trabalhando aquilo. Ele já tem claro, porque ele já vem de outra experiência. O praticante que muitas vezes não teve essa experiência, ele não consegue enxergar nada disso. É um ganhar ou perder, é uma luta, ele entra em desespero ali, e eu acho que isso pode ser proveitoso se souber ser trabalhado. Porque, por exemplo, o que eles criticam? Fica muitos extremos. Pô, essa academia só ensina competição. O cara, se precisar usar um dia na rua, ele vai sentar no chão e fazer guarda-aranha. Ou vai fazer birimbolo na rua. Vai deitar no chão e birimbolar com marginal, com uma situação extrema. Acho interessante também esse lado. Defesa pessoal. Também o cara só ficar voltado naquilo ali, como é que ele vai aprender o jiu-jitsu competitivo? Eu acho que também tem esse outro lado. Que hoje, se você pegar um praticante que só sabia que era a parte de defesa pessoal, numa competição não vai funcionar para nada. Porque eles usam as ferramentas que ele tem, né? A lapela, o kimono. Então, um cara da defesa pessoal não vai conseguir ganhar campeonato nenhum. Mas eu acho que tem que ter um equilíbrio, e o que eu tento passar para os meus alunos é esse aspecto, que tudo é simbólico. Mas a maioria dos praticantes fica ainda muito voltado naquele que é campeão, naquele que é bom dentro de uma competição, e se frustram às vezes. Que eles vão fazer um seminário, por exemplo, já tive alunos que fizeram seminários com o cara 10, não vou citar nome, mas o cara 10 vezes campeão mundial. Aí ele chega lá e fala, pô, professor, não aprendi nada com esse cara não tinha nada para me ensinar. Tem duas questões. Ou ele não soube aproveitar, ou realmente o cara não tem uma maneira muito boa de transmitir aquilo. Porque muitas vezes só ficou voltado no aspecto de competição e não de transmissão. Então, eu acho que tem todos esses aspectos, assim, Léo, mas o que eu posso dizer é o seguinte, a maioria esmagadora dos praticantes de jiu-jitsu não são competidores. Isso é uma grande maioria mesmo. Tanto que você vê academias conceituadas, hoje vou citar o nome de uma própria Aliança, ela está indo para um outro caminho, voltado mais para o que a gente está conversando aqui, para um outro tipo de
o mesmo jiu-jitsu, mas com outro enfoque. Não, quando eu vejo acompanhando alguns professores de jiu-jitsu, né, o caso do Fábio Gurgel que você citou, o Rickson Grace, o Fábio Gurgel que é da Alliance, né, da Alliance, e o Rickson Grace, que o discurso deles é cada vez para todos, uma coisa mais como um conflito simbólico, né, não só voltado para a competição como foi muitos anos. Eu acho que, querendo ou não, todas passam por um processo que vai culminar nisso que a gente está falando até agora. É muito engraçado, parece que vocês estão compreender a arte marcial. Vocês parece que estão na frente, sabe? Uma coisa assim uma coisa que já se falava lá atrás que não davam tanta importância de algumas artes marciais, vamos dizer assim. Hoje eles estão vendo que era muito importante também. Então eles resgatarem aquilo que, como o Campi falou, tudo é uma coisa só, né, Campi? Você não gosta nem de falar uma ou a outra, mas os caras perceberam, peraí, aquilo era importante também, cara, eu só fiquei focado nisso, sabe? Eu acho que, complementando o que o André falou, eu acho que eles estão voltando ao que você já transmitiu há muito tempo. Eu acho bem bacana, até porque por exemplo, no meu caso, não sei a sua impressão, eu acho que o MMA tem uma coisa legal, né, para as artes marciais divulgar, mas hoje virou um entretenimento, né? Virou basquete, eu acompanho NBA. Mas eu não jogo basquete. E aí vira sabe, aí o que em tese era para ser uma coisa que podia divulgar as artes marciais, hoje virou o que é NBA para mim com basquete. Eu sigo NBA, pago o stream da NBA, estou sentindo falta de ver o jogo da NBA, mas se você falar para mim, e aí, você joga basquete? Eu falo, não, eu não jogo basquete, eu gosto só de ver o basquete. E vira uma coisa, às vezes, muito entretenimento, né? Vira uma coisa meio... Não tem mais uma realidade para a vivência da arte marcial. E, às vezes, eu acho que hoje tem essa relação um pouco. As pessoas veem a arte marcial como se fosse o universo do MMA, mas aquilo virou uma coisa mais próxima do esporte, não diminuindo, mas é um entretenimento, né? É uma relação para o espectador, para a televisão. Como o cara vai assistir a luta livre no México, e eu tive a experiência de viver aquilo, e é maravilhoso, mas é um universo de entretenimento. Os caras são artistas marciais ali, mas é tudo um entretenimento. E aquilo que é perigoso, hein? Isso que é perigoso. Muito mais do que MMA, esse pessoal do luta livre, hein? O negócio é perigoso mesmo. Aí você errar ali uma queda, aquilo é perigoso, hein? Eles se machucam mesmo, viu? Às vezes eles se machucam feios, viu? Já vi coisa aí na internet de arrepiar, viu? É muito legal, cara. Pô, cada hora eu vejo eu nem ainda. É muito aprendizado. Eu não estou de maneira alguma diminuindo o lado do MMA como virar entretenimento, mas o que me preocupa essa associação que o público leigo tem, que isso é a expressão da arte marcial, né? A tendência é restringir, né? Diminuir o significado de algo muito grande, né? Algo maior, né? Vamos dizer assim, né? Ô, Léo. Então, isso, e assim, não só diminuir a expressão desse algo maior, mas como se às vezes fosse também associar a expressão física de arte marcial com isso daí. Isso. E aí, às vezes, sabe uma coisa... Não tem muito... Uma coisa que eu estava, dentro do que o Léo falou e o Campi falou, agora eu me empolguei aqui, que dentro do que eu falei para vocês, que eu vi no início, que um rapaz começou a me seguir ali, eu entrei no Instagram dele e estava algumas situações reais, policiais tentando efetuar a abordagem, a imobilização do agressor ou do bandido, enfim, e as pessoas comentam embaixo, puta, esse cara devia praticar jiu-jitsu, esse cara devia praticar não sei o quê. Aquilo também é uma grande mentira, porque a gente nunca sabe, numa situação daquela, se você vai conseguir aplicar aquilo que você tem de treino, porque é tão complexo aquilo ali, sabe? Às vezes, simplesmente, a arte marcial tinha que te levar a tirar uma arma e dar um tiro no joelho do cara, em vez de ficar correndo o risco de ser morto numa imobilização que você não consegue imobilizar a pessoa. Então, o que eu quero dizer? Que também é um erro se achar que a defesa pessoal que a gente ensina, ou que a gente ensina para algumas empresas de segurança, etc., ele vai conseguir aplicar no dia a dia lá, porque não dá para treinar.
isso é impossível treinar. Como é que eu vou treinar o cara me dando uma facada e eu defendendo a facada dele? Não é, Fábio? Não sei. Eu acho que isso às vezes não é nem um pouco vendável quando a gente, que é o que eu sinto de todas as artes marciais que eu treinei e de todos os grandes artistas marciais que eu conheci, que é isso dele estar num ponto que ele fica meio, não vou dizer, não é sem ego, mas que o ego já não é um fator tão primordial para ele, que é ele aceitar o fato que isso se fosse talvez a gente numa situação real e vai tentar fazer alguma coisa e o cara mata a gente, tem um poema que é famoso no meio das artes marciais que é assim: mesmo que você corte a minha cabeça, é como se fosse a brisa da primavera. E a brisa da primavera chama Shumpun, por isso tem muitos dojos no Japão que chama Shumpunkan, que é isso, assim, tipo, olha, eu vou entrar aqui, você já não está pegado, não importa se eu ganhar, se eu perder, se eu apanhar ou não, eu faço, isso é meu café da manhã, entendeu? Então, eu acho que isso que é o mais legal da arte marcial, é você ver uma situação de confronto e falar, olha, ok, isso faz parte do ser humano, às vezes eu posso tentar me defender, vai dar certo, às vezes tentar me defender errado, e não que eu vou me tornar infalível. Só que isso aí não vende, né? Se você falar isso para o aluno, eu vim aqui me tornar infalível, você fala, então, vou te contar uma realidade. Aí ele fala, pô, como assim? Que a gente tinha que tratar isso, que a gente vai tratar aqui, olha, filho, você vai treinar e o treino você vai se descobrir mais humano, ou seja, mais falível no treino do que vai se descobrir infalível, né? Verdade. Pessoal, estamos chegando aí a uma hora e meia já de conversa e eu acho que temos aí muitas coisas legais para próximos lives que a gente pode estar fazendo. Vamos deixar, por enquanto, todo esse conteúdo já para colocar aí nas redes sociais. Futuramente a gente pode aí estar debatendo um pouquinho mais. E só queria que vocês, por gentileza, deixassem contato, site, rede social, o pessoal conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, Luciano Sabato, Leonardo Sensei. Por favor, Léo. Eu nas redes sociais eu tenho um site que é aikidoleonardosodré.com.br, tudo junto. Aikido é com K. No Instagram é leo_sodré aiki, e no YouTube é Leonardo Sodré Aikido. Então tem essas 3 redes sociais e aí quem quiser me procurar vai ser um prazer recebê-los. Obrigado, Sensei. O Lu, por gentileza. Vamos lá, a gente tem nossa página no Facebook, Sabato Jiu-Jitsu. No Instagram também é Sabato JJ. Eu tenho nosso site da equipe, que é sabatojiujitsu.com.br. Eu queria muito agradecer aí a todos. Eu poderia fazer uma visita ao Leonardo Sodré assim que acabar a quarentena, que eu gostaria de conhecer o trabalho que ele desenvolve e queria agradecê-lo pelo aprendizado e pelo bate-papo, que foi sensacional. Agradecer ao Fábio, agradecer ao Rodrigo, que são 2 grandes mestres que eu aprendo muito. Agradecer ao Cris, que é um amigo, um amante das artes marciais. Eu fico sempre honrado com o convite dele. É um cara que gosta realmente, é um grande artista marcial. Eu gosto sempre de falar, não sei se o Leonardo sabe disso, mas eu, quando era criança, o Cris é um pouquinho mais velho que eu. Tô brincando, Cris. Eu ia assistir o Cris lutar karatê e achava o máximo. Descia ele e o Serginho, né? E a gente ficava luta, só faltava pipoca. E eles ficavam lutando e a gente assistindo karatê. Eu não esqueço nunca disso, que foi muito significativo para minha vida aquilo. Ô, louco. Interessante saber. Faz uns 30, mais de 30 anos isso aí. Mais de 30 anos, eu tenho 45. É engraçado, mas que bom saber que foi significativo, interessante. É isso aí. Para mim vai ser uma honra, mestre Luciano, se você fizer uma visita, assim como eu pretendo fazer uma visita também para você, se você me autorizar. Seria uma honra. Conhecer o seu trabalho e fazer um pouquinho de uma prática. E também agradecer, né, ao Fábio, ao Rodrigo e ao Christian, que para mim é um prazer enorme estar aqui com eles, receber o convite.
Agradecer muito o trabalho que eles vêm fazendo. Então é um prazer enorme. Espero que a gente possa fazer isso cada vez mais vezes, essa troca, esse debate, porque no fundo, todos nós somos irmãos do mesmo caminho, né, que é o caminho marcial. Então, para mim é uma honra e espero poder conhecê-los a todos pessoalmente, que vai ser um enorme prazer. Maravilha, gente. Muito obrigado. Uma boa noite aí para todos. E acho que foi só um aquecimento aí para uns próximos lives aí para a gente estar fazendo, que vai ter muito assunto para falar.